Mas, tipo, só não vamos... Ó, por exemplo, vamos ali. Vou jogar pra você aqui agora as minhas insatisfações de coisas que o PT deveria ter feito em sendo o PT, né? No sentido... O Monark veio de vermelho. Ah, de sacanagem. De sacanagem. Só de sacanagem. Só pra me enganar. Sim. Eu acho, mas é que eu não tô nem pra usar vermelho PT. Eu não tenho nada, eu não sou esse cara radical, tá ligado? Mas, tipo... Eu tô vendo que não. Por que que a maconha não tá legalizada? É uma pauta de vocês. Eu acredito que deveria ser, pelo menos. Faz todo sentido. Porque a maconha foi algo político, ser usado político, pra submeter. Mesmo aquela coisa da escravidão. Você aprova uma lei que só o alfabeto pode votar. Analfabeto. Alfabetizado pode votar. Tá. E aí, nos Estados Unidos, aconteceu a mesma coisa. Tu pegava... o que a comunidade tá usando? Maconha. Na comunidade negra. Que ela tá usando? Maconha. Vamos fazer o quê? Vamos proibir maconha? Porque aí nós temos uma desculpa pra proibir a comunidade. É muito recente a proibição da maconha. É. Então, isso é uma pauta que, pô, em teoria muito máxima... recente. Estourou movimento, assim, nos Estados Unidos lá foi o gatilho pra uma porrada de coisa, né? E a gente meio que copiou essa... Acho que é um pouco anterior à lei seca. Não é muito anterior à lei seca. E por Só quê? que a proibição da maconha? Ela é um pouco anterior à lei seca. A lei seca caiu e essa não. Então por que o PT não batalhou nesse sentido, por exemplo? Porque uma das frustrações do gordinho médio do Brasil é que, porra, o PT fala que tem essas pautas de esquerda, mas milhares de pautas de esquerda que são muito importantes, ele não deu... Não lutou, tá ligado? Tipo, ele lutou nessa questão da maconha. Na época, a Dilma deu isenção de impostos para as maiores empresas do mundo, do Brasil, tá ligado? Então, tipo, é meio... Você fala, porra, mano, fala uma coisa... É legal, mas e aí? Eu quero fumar maconha. Eu não posso nem fumar no meu programa minha maconha sem ter que ir lá na polícia, literalmente. Falar com o delegado, responder, dar depoimento. É a situação do meu país agora. Você sabe, tem uma... Primeiro assim, você escolhe as brigas que você vai comprar. Né? E você escolhe com base na tradição que você veio. Né? O que é o Lula? O Lula é um trabalhador, torneiro mecânico, né? Fez curso de torneiro mecânico no Senai, conseguiu um emprego legal, progrediu, que era um bom operário, se tornou uma liderança sindical depois, e aí vocês conhecem a história. Mas a cabeça do Lula é uma cabeça muito do cara que veio do Nordeste com fome, muito, muito, muito. O Lula, eu diria para você que são 3 coisas que marcam muito a formação do Lula. Na minha visão, pode ser que ele ouça isso aqui e fale, porra, você não entendeu nada, né? Porque é ele que tem que dizer dele, mas como eu vejo o Lula com 3 coisas que marcaram a vida dele. A fome, a vinda com a mãe, os irmãos, sem pai, o caramba, né? Do Nordeste, pau de arara, vender amendoim, graxar sapato, essas coisas, marcou. 2, o fato de não ter estudado, era uma coisa... doída para ele, não ter estudado. 3, o avanço do movimento sindical. A luta dos trabalhadores no movimento sindical. O fato de que a luta permite dividir melhor o produto, o resultado da produção. Eu diria para você que o Lula tem essas 3 coisas muito na cabeça dele, que é a história de vida dele. Veja você que para cada uma dessas angústias, vamos dizer assim, ele fez as maiores ações do governo dele. Combater a fome, ninguém deixar de comer, abrir a porta da educação para o pobre, sobretudo no nível superior, que ele gostaria de ser economista e não é, e que o trabalhador tivesse dignidade no emprego, recebesse um salário mais digno. E no governo dele, todo ano, o trabalhador avançava um pouquinho umas casas e podia comprar mais, podia viver melhor. É o tal da picanha com a cerveja que ele brinca, né? Uhum. É a vida dele. Ou seja, se ele fosse maconheiro, a maconha estaria liberada. O que eu quero dizer é o seguinte, por que é importante você ser um democrata? Porque você vai se reger muito pela tua história de vida. E por que eu disse para você que era importante um pobre chegar ao poder, muitas vezes? Porque ele carrega com ele uma história de vida que às vezes o rico não tem, sobretudo o herdeiro. Sobretudo o herdeiro. A gente falava aqui de herança agora há pouco, né? Sim, porque o herdeiro não teve que ficar rico. Né? O herdeiro é um caso à parte, porque um self-made man, eu concordo com você, meu pai era um self-made man, acabei de falar. Era um cara que plantava
trigo e grão de bico no Líbano e veio aqui ser comerciante na 25 de março. Ele foi considerado, entre aspas, um cara rico, pô. Um cara que só se vestia de cromo alemão, sapato de cromo alemão, terno de casemira inglesa, a melhor tricoline. Meu pai era um cara da roça, elegantíssimo. Você olhava pro cara, parecia um lord inglês. Self-made man. Viveu a vida dele. Curtia bons restaurantes, ganhou, pagava os seus impostos e ganhava dinheiro e tudo bem. Gostava, entendeu? Vamos contar. Mas você leva pro governo a tua realidade, a tua vida. O meu pai adorava o campo. Por quê? Porque até os 24 anos ele pisou na terra, porra. Era a vida dele, a terra. O meu pai, a gente tinha família no interior, todas as férias a gente passava no interior de São Paulo. Por quê? Porque ele via lá, ele ia pra fazenda dos meus tios. Ver o café crescer, ver a laranja crescer, ver a cana crescer, ver o gado engordar. A vida dele. Ele não está muito ligado a essas pautas de drogas. Então, o Lula comprou as brigas que ele achava... Que eram importantes para a alma dele, no pela momento. Experiência dele, que eram as coisas mais importantes do mundo. Obviamente que se amanhã pinta outro presidente com outra história de vida, vai levar para a presidência outra. Outras experiências, outras coisas concretas. Porque eu entendo essa parada disso. Eu entendo que você mesmo, se você um dia, sei lá... Não, não, mas vamos supor que você um dia enche o saco e fala, quer saber? Cansei de tô com dinheiro. 40 anos, tô rico, vou ajudar o Brasil. Você é um cara talentoso, você é um cara que chama público, de repente você tem voto pra caramba. Você vai levar as tuas preocupações também pro governo. Mas é que é uma pauta muito importante essa, tá ligado? Não é só a questão do lazer, de eu poder de lazer, ou porque eu tenho ansiedade. Eu não fumo isso por lazer, de verdade eu não fumo. Mas é uma parada de ansiedade. O quê? Muito acelerado. Sou insuportável. É insuportável. Sim. E isso aqui me acalma. Então, pelos amigos que você fala. Obrigado, moleque. Mas eles acabam se beneficiando. Mas, tipo, isso é uma coisa. Mas o problema da criminalização das drogas vai muito além. Claro, a gente vê o que está acontecendo. É a questão de... É uma desculpa para você criminalizar o jovem de periferia. É uma desculpa, não é? A maioria das pessoas que estão presas agora é por quê? Por que elas estão presas? Acho que é 1/3. Deve ser tráfico, deve ser algo assim. E é algo que... Pô, o grande traficante não está preso. Claro, que é o AS, desculpa. O grande traficante não está preso. Sim, exato. Então, pô, não é uma pauta que tem a ver só, o Lula não é assim. É uma pauta importante até para as pessoas. Tem pessoas perdendo a liberdade. Outra coisa importante, eu ia dizer, primeiro é a tua história de vida. A segunda coisa que te faz comprar as brigas é a chance de sucesso. Sabe? Sim, o Brasil é muito conservador nesse sentido. É difícil você comprar brigas sem nenhuma chance de sucesso. Sabe por quê? Você só vai ficar com desgaste. Ninguém vai te cumprimentar porque você tentou. Mas será que essa tentativa não cria chance no futuro? Olha, a impressão que eu tenho é que essas pautas mais delicadas, que mexem com valores, que mexem com o imaginário das pessoas sobre família, sobre segurança da família, sobre... Isso tem muito, você tem razão, tem muito mal entendido sobre isso. As pessoas não conseguem compreender como melhorar a situação sem aumentar risco para ninguém, pelo contrário, diminuindo os riscos, né? Então tem muita incompreensão sobre isso. E é um processo... O Brasil, certamente, na América do Sul, talvez seja um dos países mais atrasados na discussão dessas agendas. Mas você vê que o nosso Congresso, qual a chance de vingar hoje, na circunstância atual... Será que não tem? Se mostrar o quanto que os gringos estão ganhando dinheiro com essa porra... Hoje no Congresso, é muito imposto, velho. Sabe quanto de imposto a Califórnia ganha por mês? Só de venda de maconha, 3 bilhões de dólares, meu irmão. Por mês? Por mês. Dá 36 bilhões de dólares por ano. Mas é o que eu tô te falando. O Uruguai agora foi nessa linha. Porque é o seguinte, que o Uruguai, sabe qual foi o erro do Uruguai também, né? O erro? O Estado controla a produção, caralho. Isso eu não sabia. É um erro do Uruguai. O Uruguai... Hoje em dia, se eu quiser plantar na minha casa e vender, eu não posso. Eu tenho que ter uma autorização. Tem que ser uma farmácia para vender, entendeu? Isso é muito ruim. Porque o que acontece? Não é como na Holanda. Como nos Estados Unidos. Você restringe demais a demanda. A oferta. Quando você restringe a oferta, o que as pessoas vão fazer? Tem uma demanda. Se a oferta legal não supre a demanda,
a demanda vai comprar ilegalmente. Você sabe que teve uma lei em 2006 que queria flexibilizar o lance do porte, né, do cara com baseado não ser preso. E a lei tinha essa intenção, mas ela foi escrita de um jeito que deu mais poder ainda para a repressão. Ao invés de gerar o efeito contrário, gerou o efeito de merda. Reforçar a repressão. E aí você teve mais prisões. Hoje você está com as penitenciárias lotadas e você vai ver assim, bom, é o traficante que eu peguei? Não, é o cara que estava com um beckzinho ali na esquina e que ele era negro, tomou ele um tapa na orelha, respondeu às vezes para a autoridade, já foi por desacato, já deu a confusão toda. Não tem uma estatística que 50% dos casos não foram nem julgados ainda? Ah, é 40%. Que absurdo! Eu tô na cadeia, eu não sei nem por que eu tô na cadeia, o Estado nem sabe por que eu tô na cadeia, o Estado nem foi averiguar o porquê eu tô na cadeia, se tá justificado eu estar na cadeia, não tá justificado. Não é um absurdo isso? E a guerra contra as drogas é um grande combustível dessa parada, entendeu? Imenso. Mas... Não, tem muita coisa. Agora, é fruto também de amadurecimento da sociedade. A sociedade brasileira é muito conservadora, né? Se a gente fizesse um plebiscito, tu acha que ia ser... Não acho. Já teve várias pesquisas sobre isso. Pior que eu também acho que não liberariam. Bom, então aí nesse caso, não dá pra gente forçar, né? Se você... Não dá pra forçar, dá pra gente conversar com as pessoas e explanar os motivos pelo quais seria muito mais inteligente a gente legalizar. Existem vários caminhos para ir abrindo um pouco essa discussão. O primeiro caminho é da sociedade. A sociedade e mudando a cabeça, vendo assim, o que é melhor para a sociedade. Essa mortandade que está acontecendo aí em torno de uma coisa... Né? Normal, como o álcool, natural. Que faz menos mal às vezes que o álcool. Menos mal, com certeza. Dependendo da quantidade que você ingere, muito pior. Não tem overdose de maconha, mas tem overdose de álcool. Pois é, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, assim, quando a sociedade amadurece, como vários países do mundo aconteceu. Segundo, quando o Congresso está mais aberto a esse tipo de discussão, sem a malandragem de botar o dedo na cara de um cara que está defendendo uma posição, dizendo que você é contra a família, você é contra isso, você é contra aquilo, você é maconheiro. Porra, às vezes o cara está falando, cara, esse não é o caminho. Não é esse o caminho. Eu nem fumo essa porra. Eu não quero ficar prendendo jovens negros de periferia. É isso. Então, se um cara fala, eu nunca botei maconha na boca, mas eu sou contra prender um cara que pôs, o cara já vai ser taxado de maconheiro, já vai perder voto, já vai isso, já vai aquilo. Então, já vai... o Eduardo Jorge, né? Já vai por aí. Terceiro ponto. Em alguns países, as cortes constitucionais decidiram. Com que alegação? O direito de minoria. Fala, o monarca aqui não está fazendo mal para absolutamente ninguém. Se ele fizer, ele vai responder pelo ato. Mas isso que ele está fazendo aqui pode estar fazendo mal para ele. Mas ele não está fazendo a partir disso mal para ninguém. Se ele matar alguém, se ele matar alguém, vai responder por homicídio. E talvez até agravado pelo fato de ter... entorpecido no momento. De ter ingerido entorpecente. Então, às vezes, as cortes constitucionais no mundo, algumas chegaram a dizer o seguinte, olha, a lei não pode dizer isso. Eu não posso... Porque o direito individual desse cidadão, que não está fazendo mal para ninguém, ele não pode... se ele fizer mal, é outro departamento. Ele vai responder pelos atos dele. Mais do que justo. Entendeu? Então, que é como é o caso da bebida, então a humanidade está buscando os caminhos, porque você está falando de séculos de repressão, opressão,